Bora nós, esse é o Talk Show Tem Caminho, temporada no Rio de Janeiro, com mais um episódio incrível. Tem relações na nossa vida que acabam mudando a nossa trajetória. E depois fica muito difícil a gente saber para onde vai. E é por isso que a gente está aqui. Para trazer convidadas de alta relevância, com pautas interessantes para a sua vida, com capacidade de transformar os seus pensamentos e entregar novos caminhos. Hoje conosco, Carla Araújo, para um tema de aplicação prática diária importante nas nossas vidas. Vamos mulherar para falar aqui, Carla Araújo, sobre consciência feminina, limites emocionais e os sinais invisíveis dentro das relações. Bem-vinda! Obrigada, que prazer, que honra estar aqui com você, seu podcast. Vamos lá, Carla Araújo anota aí, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Direito com atuação consolidada na área de enfrentamento à violência contra a mulher. E aqui eu dou até uma pausa. Procuradora de Justiça, muitas pessoas não entendem, é como se fosse uma espécie de desembargador do Ministério Público. Ela trabalha lá na segunda instância, numa posição de extrema relevância para o Estado do Rio de Janeiro, enfrentando o tema da violência contra a mulher, com um afinco, com uma inteligência que tem capacidade e tem mudado o pensamento jurídico no Rio de Janeiro. Ela é especialista em gênero e direito, políticas públicas e saúde do trabalho. Coordenou o Centro de Apoio de Violência Doméstica do MPRJ entre 2021 e 2024. Esteve à frente da COPEVID, Comissão Nacional de Permanência de Violência Doméstica. Também integra fóruns estratégicos do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério das Mulheres. Sua atuação combina experiência institucional e compromisso com a conscientização feminina sobre relações, limites e direitos. Quanta coisa boa aqui, hein, Carla? Ficou bonito isso aí, né? Oh, meu Deus, quando a gente está gravando com uma amiga é assim, né? E vamos lá, vamos resumir a Carla pela Carla. Quem é Carla Araújo? Uma mulher que defende outras mulheres. Preocupada com os direitos das mulheres, preocupada com todas as vulnerabilidades que atingem as diversidades de mulheres que nós temos. Carla, hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro uma peça que chama O Último Dia. Aliás, uma peça escrita pelo desembargador Wagner Sinelli, com a Mariana Reade. É uma peça que vai tratar da violência desde o início até o final contra a mulher, com todos os tipos ali, muito bem retratados. E é muito curioso ver que tem um desembargador que escreveu, em conjunto com uma mulher, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro abraçando a causa e disponibilizando os espaços que ele tem para o público assistir a peça de maneira gratuita. E essa peça começando a ganhar corpo. Mas aí tem um aspecto específico. Eu já fui 2 vezes assistir. O número de homens é muito baixo assistindo a peça. Será que não chegou um momento no nosso país da gente, para além da comunicação com as mulheres, de avisar os tipos de violência, de alertar, de abrir o setor público para acolher a mulher vítima de violência? Será que não chegou o momento do setor público olhar para nós homens e convidá-los ou nos obrigar a sentar nesses espaços para ouvir sobre o tema, para a gente reaprender ou primeira vez na vida aprender sobre esse tema? É uma pergunta muito difícil essa, porque forçar uma pessoa a estar num lugar que ela não quer estar, ela vai estar lá para combater, para responder e tumultua aquela situação, né? Ela está com aquelas... Sim, o que você está falando não é o que eu acredito, mas ao mesmo tempo, a minha experiência nos lugares onde eu estou, onde as pessoas que trabalham comigo, homens e mulheres estão, a gente sempre fala para as mesmas pessoas. Então eu sou aquela que estou lá na primeira fila, batendo palma para uma amiga, para um amigo, e aí a gente dá uma olhada, a gente brinca, né, que a gente está falando para convertido. Então essa é uma dificuldade e essa mudança é cultural. Então quando eu vejo às vezes numa novela, numa peça de teatro como a do Wagner, numa música que trata do tema, eu falo, opa, a gente está conseguindo chegar. Mas aí a minha dúvida, assim, a minha insistência, Renê, o chato, como é que a gente faz para chegar mais rápido? Mais rápido a ponto de salvar mais mulheres e também educar mais homens. Como é que a gente faz isso enquanto sociedade? E não só olhando para o setor público, não, olhando para a iniciativa privada também. No final do ano passado teve o evento o Laço Branco, que é feito em novembro, no Brasil todo, e aí o governo de Mato Grosso me convidou para palestrar.
Carla, 1.500 homens. 1.500 homens das forças de segurança, que foram obrigados a estar lá. Então, o patrão, entre aspas, o governo, falou, não vão trabalhar, vocês vão sentar lá e vão assistir a peça. E eu com um grande desafio, como é que você faz 1.500 homens, que não queriam estar aqui, como você bem coloca, a ouvir o que eu estou falando? Mas se a gente não faz isso, eles não estariam lá, é o primeiro ponto. E aí compete talvez a nós, com a nossa inteligência e criatividade, como é que a gente ultrapassa esse desafio e faz esses homens ouvirem? E aí o que eu fiz ali deu muito certo. Falei, Carlos, eu falei assim, quer saber? Não adianta eu querer conversar com um pai de família que pratica isso todo dia. Eu vou conversar com a criança que está dentro desse sujeito. E aí comecei a falar da minha infância, da minha criação, de maneira que eles se conectassem com aquilo e fossem vivendo as experiências com a mãe, com o pai, revivendo. Para depois perguntar, o que a gente faz hoje faz sentido ou é só uma reprodução nada inteligente do que a gente aprendeu? Aí tinha um rapaz na primeira fileira, e eu falei sobre como modifica o comportamento entre homem e mulher após o início da gestação. Eu vejo isso muito nas consultas. Inclusive com relação à vida sexual. A Maria Homem com Contardo tem um livro que é para nossas meninas que fala sobre isso assim, com maestria. Por que muda? Se a mulher, já enquanto mãe, pode ter vida sexual ativa como outrora ou não, se o marido, ao enxergar aquela mulher não mais como mulher, mas como mãe dos filhos, se ele continua permitindo que ela tenha ou não, na cabeça dele, né? Essa palavra permissão que eu usei na cabeça dele. E aí eu fiz um contraponto de como seria a vida de casado se eles olhassem para as esposas como antes. No dia seguinte entra uma mensagem no Instagram. Eu acompanho muito o Instagram, principalmente quando o homem envia mensagem, porque é muito incomum. E sempre me dá um alerta. Obrigado pela peça de ontem. Fez mudar a minha vida. Aí eu, curioso, entrei no Instagram dele. A esposa grávida, com um barrigão. Então ele se viu naquele lugar. Ele provavelmente ia direcionar o comportamento para a massa. Como eu sempre falo, Carla, se eu não trabalhasse com essa pauta, eu possivelmente teria vários comportamentos da massa. Eu sou hoje apaixonado, porque me fez crescer enquanto ser humano. E aí, insistindo no tema, como é que o Estado brasileiro olha para essa pauta e fala, homens, meus filhos, venham cá. A gente errou lá atrás, todo mundo errou junto, não é para apontar dedo, mas como é que a gente faz vocês não serem mais violentos? Eu acho que o primeiro passo é a educação de base, é estar nas escolas, é fazer palestras, grupos de trabalho, botar a criançada para pensar com essa perspectiva de não violência. Ações afirmativas, né? Como a gente tem as cotas raciais, eu acho que ações afirmativas como essa, né? Vai falar e vai estar aqui. Isso acho que já tem sido feito em vários lugares, até nos presídios masculinos com bom resultado está sendo feito para diminuir a reincidência. É um caminho, né? Mas eu acredito muito na educação. Eu acho que a educação de base, ali pegar a criançada, eu acho que a gente está transformando para o futuro, né? Eu também. E quando você fala desse trabalho feito nos presídios, e aí fica uma informação para todo mundo que está assistindo, a gente tem uma mania, assim, um comportamento muito comum de criticar o público brasileiro, assim, o serviço público. Tem muita coisa boa que acontece no serviço público, que é a transformação de mudança, mas que não aparece nos noticiários. Só vai aparecer as coisas ruins. Então a gente entra numa linha de desânimo. Parece que nada funciona no país. Não, tem muita coisa boa acontecendo, só que eu acho que elas não estão sendo mostradas. Como você, na prática ali do Ministério Público, um caso para você que foi, sim, você ficou feliz com o resultado, seja numa aplicação para todos ou de algum caso específico? Eu tomei conhecimento, acompanhei um que eu acho que tem muito a ver com o perfil das pessoas que te seguem, até das mulheres que você atende, e um pouco que a gente vai falar que é do cuidado, né, do controle, desse relacionamento. Eu tive um processo, né, e já passou, e a mulher fez um combinado com o homem, né, mulher mais de 40 já, com filhos, mas ela fez aquele combinado. E por que eu estou fazendo um recorte que ela tem mais de 40? Porque ela ainda está numa possibilidade da vida que ela poderia estar no mercado de trabalho. Mas ela fez esse combinado, há 2, 3 anos atrás, com ele que ela iria parar de trabalhar para fazer a faculdade veterinária.
decorrer do relacionamento, faltando um ano para ela se formar em veterinária, eles se separaram. E ela pediu pensão. O juiz fixou a pensão e veio um recurso dele falando, não, ela pode trabalhar, ela tá jovem, aí era mais ou menos 40, não lembro o certo. Mas esse é o ponto, né? Houve aquele combinado, aquela mulher saiu do mercado de trabalho, e aí eu acho importante trazer isso, porque muitas mulheres saem do mercado de trabalho ou porque elas têm filho, ou porque é um combinado com o marido, e aí depois, na separação, você não tem direito a nada, porque você pode trabalhar. Renê, como é que uma mulher, depois que sai do mercado de trabalho, passa-se anos, ela vai arrumar assim, vai arrumar um emprego, eu te dou pensão por um ano e você volta para o mercado de trabalho? Não volta. Não volta. Essa mulher, por exemplo, que ela foi estudar veterinária, ela saiu, ela ia fazer uma transição de carreira, ela não ia, eu até fico me indignada, né? Porque ela não ia conseguir um emprego, mas a justiça caminhou bem e fixou a pensão até ela terminar a faculdade. Caminhou bem, mas temos aqui uma espécie de violência institucional ou não? Por que eu pergunto isso? A gente pega o mundo jurídico. Tem uma coisa chamada boa-fé contratual. Então, você que está em casa, todo mundo que assina algum contrato nesse país tem que agir de boa-fé com relação àquele contrato. Ponto. Casamento é contrato. Aí o sujeito, como você bem coloca, lá atrás, 20 anos atrás, combina com a mulher. Seja na fase da gestação, nascimento de filho, fica em casa e eu vou trabalhar. Ainda que não tenha combinado. Minha mulher é preguiçosa, eu queria que ela trabalhasse. Mas se você aturou aquilo durante 20 anos, você deu um aceite. Por que você não saiu daquele contrato então? De alguma maneira, você concordou através da prática omissiva. Você ficou em silêncio. Quando chega o final do casamento, o Poder Judiciário tem se preocupado com a boa-fé na fase pós-contratual? Tem se preocupado em olhar os comportamentos de um e de outro? Sabe o que me parece, Carlos? O machismo está muito impregnado. É inadmissível você falar para um homem que ele tem que custear aquela mulher, sobretudo se ela arrumar um outro namorado. É indigno com ele. A gente esqueceu dos 20 anos anteriores, que apagou o currículo dela e colocou ela naquela posição de não conseguir mais emprego, com contribuição dele direta. Então, mas que história é essa? Que o namoro dela agora torna indigno a boa-fé contratual. Parece que se a mulher conseguiu um novo namorado, uma nova vida amorosa, ela rompeu a boa-fé. Porque ela tinha que estar linkada a ele amorosamente. Não dá. É 2026. Mas isso está muito do Poder Judiciário ainda. É verdade, tá, mas é para isso que a gente tem um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, né? Acho que tem que ser usado, todos os juízes têm que ser capacitados, todos os embargadores e desembargadoras, porque quando a gente fala assim, né, o judiciário, a gente também tem que colocar aqui, não são só juízes homens que pensam assim, juízes e juízas, embargadores e embargadoras, tem que ser capacitado. Mas pegando esse gancho, Renê, assim, eu quando vejo hoje uma mulher jovem, né, que está no início de um relacionamento, até uma mulher assim, já, quando eu digo muito jovenzinha, é época de estudar, de parar de estudar, o que eu falo é, não para de estudar, faz menos matérias, faz online, tem muita possibilidade de fazer online, mas não se afasta das suas pretensões, dos seus sonhos profissionais. Porque às vezes a mulher, ela tem, não, eu vou ficar em casa, vou cuidar dos filhos, e faz muito, não sei se você já viu isso, deve ter visto com a sua clientela, né? Faz aquela conta, né? Então, digamos, eu sou aqui, você é meu marido, eu sou sua esposa. Aí você faz a conta, você ganha mais, eu ganho menos. Aí você bota na ponta do lápis. Se for pagar a babá, se for pagar a faxineira, não vale a pena você trabalhar. E aí, vamos falar aqui de valores, né? Porque isso depende de cada realidade financeira e econômica de cada família. Se botar na ponta do lápis, realmente, o que ela vai ganhar é o que vai ter de despesas. Mas e a dignidade? A mulher tem que trabalhar, tem que ter a sua independência. Então, hoje é um ponto que eu friso muito, né? Para continuarem no trabalho, diminui, tá gestante, tá com bebê pequeno. É óbvio que tem uma demanda maior para aquelas, principalmente, que não têm, né, a licença maternidade, são empreendedores. Diminui, mas não interrompe a vida profissional. A capacidade financeira é o signo, para mim, mais básico de liberdade. Aquela pessoa que não tem dinheiro não é livre. É curioso você colocar isso e como é que as coisas vão se repetindo. Ontem eu passei o dia todo gravando e aí o rapaz que fazia a filmagem, que eu conheci ontem, ele estava ouvindo as falas. Caramba, que mundo! Poxa, não fazia ideia.
eu sou casado, mas nunca passou pela minha cabeça que isso acontecesse e tal. Até que uma hora ele falou assim, doutor Renê, me aconteceu um pensamento. Teve uma mulher que me contratou para fazer os serviços de filmagem para ela colocar no Instagram. E aí ela insistiu muito se eu tinha alguma forma de pagamento que o marido dela não descobrisse, porque era pago através do cartão. Eu não estava entendendo aquela pergunta dela. Para mim não estava fazendo sentido nenhum. Eu acabei de entender. Ela não podia trabalhar ou tentar arrumar um jeito de trabalhar, porque se o marido descobrisse, ela seria punida. E ele falou assim, eu entendi isso agora. Olha o contraponto, que eu concordo integralmente com a sua fala. Mulheres, não abandonem o mercado de trabalho. Jamais. Não fiquem dependentes do outro. Dependam de vocês sempre. Mas e nessa situação, como é que faz? Olha o problema feito. E aí você trouxe uma coisa, né, que é uma observação que é importante. Quando você fala, né, senão o marido dela ia puni-la. Então, num primeiro momento, a pessoa pode pensar assim, vai punir porque vai bater, vai dar um soco? Não, às vezes uma punição é aquele tratamento de silêncio, eu não estou falando com você. Fica aquele clima em casa, né, que isso faz parte de uma violência psicológica. Então, quando a gente fala nessa punição, ele não deixar, por que ela não descumpre? Né? Porque tem muito mais além da dependência financeira, às vezes tem uma dependência emocional, essa mulher ela tá isolada, ela sente vergonha de falar para a mãe, para o pai. Eu acompanho uma seguidora minha, né? Já até tive uma vez um encontro com ela, presencial. Mas ela já é uma mulher mais de 50 anos, com filhas assim, adultas, que moram com ela, como é comum hoje, né? Os filhos adultos ainda ficarem um pouco, quando estão na faculdade. E ela não conta para as filhas. As filhas não têm noção do que essa mãe passa. E ela, pai e mãe, também não conta. E aí, conversando, ela fica muito aberta, né? Porque como você está no Instagram, e assim, eu a conheci tem muito pouco tempo, ela já me segue há muito tempo. E aí ela fica à vontade para falar comigo. Aí ela fala, se eu falar, a minha própria filha vai querer que eu tome uma ação, né? Que eu tome, enfim, que eu me separe. Eu não estou preparada. Então esse é um ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar muito, é fortalecer essas mulheres. Sim, e aí como é que ela também vai ser porta-voz para as filhas de algo que é ruim com relação à imagem do pai que as filhas têm? Ela vai se sentir culpada. Ela não tem culpa de nada, é vítima, mas foi ela que levou para as filhas a verdadeira imagem do pai. Olha o estrago que essa mulher, na cabeça dela, está causando naquele ambiente familiar. Não é fácil, não é fácil. Por isso que eu digo que a sociedade tem que ter um olhar, não é um olhar... essa história de olhar acolhedor, eu não gosto tanto, porque parece que você está vitimizando. É um olhar correto, não é acolhedor. Se eu tenho e eu vivo numa sociedade, eu contribuo para uma sociedade que menospreza o direito do outro, ao acolher eu não faço mais do que minha obrigação. Parece que a pauta do direito da mulher dialoga com vitimização. Não é. Não é. Chega disso. E não é para ter pena. Não. É? A gente não está falando disso. Zero. A gente está falando de compreensão. É entender que ela está numa situação que não consegue se desvencilhar ainda. Mas eu estou numa situação completamente outra. Eu não vivi a vida dela, eu não estou no lugar dela, eu não sei o que acontece na casa dela às 24 horas. Então, por mais que ela conte, a gente não tem noção do sofrimento. Do que passa. Agora cedo, antes da gente começar a gravação, eu estava conversando com uma mulher, nossa cliente, que ela é casada ainda com um grande diretor de uma grande rede de televisão do Brasil. O sujeito, você vai entrar no YouTube, ele é guru. Ele está falando como é que se faz relacionamento. Ela não consegue comprar nada se ela não fizer o que ele manda. Então a mãe dela, já com a idade avançada, é que custeia a compra de roupa básica para ela. E ela não consegue se livrar desse relacionamento em razão de aspectos de dependência emocional. E ela fala assim, Renê, mas como é que eu vou contar isso para as pessoas? Eu tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha. Pergunto para Carla, como é que as mulheres que estão nessa situação, confinadas no lar, distantes de família, de amigos, de rede de apoio, poderiam ter um primeiro passo para avançar?
Quais seriam aí alguns caminhos que você indicaria? Tratamento terapêutico, algum canal de comunicação do setor público? Eu gosto do caminho terapêutico e gosto muito das rodas de conversa. Então, procurar um centro de referência, quando não tem, se não é uma grande capital, mas todas as cidades têm CRAS, CREAS, tem algum lugar onde vai ter uma roda de conversa. E por que isso é importante? A mulher que está se achando, né, ela tem vergonha de falar para os outros, ela acha que ela é culpada, que a violência que ela sofre é culpa dela, ela não tem força, e ela se acha assim, sozinha, só eu estou passando por isso. Aí quando ela senta numa roda de conversa, ela vai ver que tem tantas mulheres como ela, há mais tempo, há menos tempo, e que ela não está sozinha ali, que realmente ela faz parte de um grupo de pessoas, mulheres que estão na mesma situação. Então eu gosto muito dessas rodas de conversa, desses serviços, que são serviços públicos, e a parte terapêutica. Isso é essencial. Você, dentro de uma trajetória no Ministério Público, um ambiente, assim como a sociedade, tão machista quanto, mulher que ascendeu lá dentro e chegou ao topo do Ministério Público do Rio de Janeiro hoje. Como é que foi a sua experiência? Quais foram os desafios? Foi tudo muito fácil? Teve algum machismo ali que te atrapalhou ou não? Teve muito, tem hoje em dia, tem em todos os lugares, lá não poderia ser diferente. E eu sou chata, né? Então eu me posiciono. Quando eu chego numa roda de conversa que tem as pessoas, chego numa festa, um jantar, almoço, no corredor, se eu estiver no corredor e alguém chegar e pontuar alguma coisa relacionada à violência contra a mulher, ou não é nem isso, né? Alguma fala discriminatória, eu sou a chata que... Não, na verdade, não sou nem a chata que falo, né? As pessoas já me conhecem, né? E já dizem, né? Não vou falar isso porque a doutora Carla chegou. Ótimo. E se eu tiver num grupo de WhatsApp, botar alguma falha, eu boto logo a carinha, o emoji de tô chateada, não gostei. E é interessante, Renê, porque a conversa muda. Então aquelas pessoas que vinham, bota risinho, né? Quando eu venho com o meu emojizinho, uma brava, né? Alguma coisa assim. Parou a conversa, muda de assunto. Ótimo, é isso que eu queria. Eu quero que mude de assunto, né? É uma ferramenta de controle. Você tinha dito, Renê, logo que a gente começou, né? Que todas as mulheres, em algum momento, já passaram por algum tipo de violência. Concordo com você. Mas você já percebeu que os homens, a maioria, não tem nenhum amigo que já praticou violência? Que o homem, ele não se considera em nenhum momento agressor, ele não se considera machista e como ele passa pano para os amigos, né? Então tem aquela fala assim, mas foi porque ela provocou, foi porque ela mereceu, a culpa não foi dele, ele é um bom sujeito. Não. Homem que agride mulher, e quando eu falo agressão, né, é a violência psicológica, é a humilhação, é o controle, é não deixar ela fazer nada, ele não é um bom sujeito, né? Um homem que passa a mão numa menina de 11 anos, ele não é um bom sujeito, né? Eu com viés aqui de Ministério Público, ele para mim é um criminoso e tem que ser punido por isso, né? Homens, não sejam amigos de homens agressores. A pior coisa que você pode fazer é passar pano para um homem que bate na mulher, que humilha a mulher, que não deixa ela sair de casa, para um homem que abusa de uma adolescente, de uma criança. Então não sejam amigos. Simples assim. Ô Carla, se você me permite, mais do que isso. O homem que passa pano para homem agressor, provavelmente também é agressor. Quem contribui com violência, quem se cala diante de violência, provavelmente lida muito bem com essa violência. A gente precisa parar com essa história que o Estado brasileiro resolve tudo. Quando tem homem vendo um outro homem praticar violência e achando que está normal. Não, não está. Porque você está autorizando violência contra a sua filha também. Porque você está normalizando uma sociedade que maltrata direito de mulher. Aí não. Concordo integralmente. Por isso que eu insisto muito que essa pauta tem que virar um pouco também para os homens, para nós homens aqui, para puxar a orelha. Porque parece que a gente vive hoje a fase do seguinte: as mulheres avançaram para conseguir o que era delas por direito, mas que nunca foi entregue. Aí nós, homens, no mar de infantilidade, estamos descontentes. O que criança faz quando está descontente? Birra. A birra do homem é violência doméstica. Então temos um grande problema. Emancipação feminina versus infantilização do masculino. Já deu também. E aqui estou me incluindo na infantilização do masculino e falando que diariamente eu exerço um controle interno para aprender, para entender. Nesse cesto cheio de ingredientes, você, Carla, por defender a temática, em algum momento
Se sentiu afastada de círculos de amizade, de rodas, ou não? Todo mundo continua te recebendo muito bem ou continua te recebendo virando o nariz? Como é que tá? A gente tem uma questão de afinidade, né? Então, assim, eu acho que é um movimento que não é só das pessoas se afastarem, acharem que eu sou mimizenta, acharem que eu sou chata, que eu só falo do mesmo assunto. Então, tem esse movimento das pessoas se afastarem, mas também tem um movimento meu de me aproximar de pessoas que pensem como eu, por uma questão, assim, de afinidade mesmo, né? Então, hoje em dia, eu não fico em círculos de pessoas que são machistas, que fazem piada, que vão para uma boate, para uma festa, para um baile, seja lá qual o nome que se dê hoje em dia, né? E uma mulher tá bêbada e vai beijar na boca essa mulher. Assim, eu não admito isso, né? Então eu me afasto de pessoas, não é nem que saiba, né? Porque se eu souber, eu vou lá, se puder, denuncio, né? Mas eu me afasto. Então houve esse movimento. Eles se afastaram e eu me afastei, eles e elas, né? E tá tudo bem, estamos todos felizes, não quero ter essas pessoas realmente na minha vida. Eles também não me querem ter na vida deles e ótimo, ficamos juntos assim. Eu tô te falando porque eu tô nesse balaio também. Não, você tá junto, é a pessoa que eu tô assim, né? E você trouxe um tema que é importantíssimo, agora, pouco antes, e aí eu devolvo com uma outra pergunta. Tá lá no Código Penal Brasileiro. Manter relação sexual com menor de 14 anos é crime, é estupro. Tá lá. Não tem margem interpretativa. Não tem. O que faz o julgador brasileiro? Dar margem interpretativa a esse tema e considerar que um homem de 30, de 40 anos, ao manter vida sexual ativa com uma criança de 13, não praticou estupro. Veja que eu não estou no campo do direito, estou no campo da mente humana. O que faz um homem, uma mulher, um julgador que está com a caneta na mão, olhar aquele caso, botar a lupa? Não. Essa criança autorizou. Os pais da criança autorizaram. Mas o julgador tinha esse poder? Claro que não, né? É uma visão daquele muito antiga, né? De que o homem podia ter quantas mulheres quisesse, inclusive as mais novas. É a visão e o pensamento de onde se aceita um casamento infantil, de que a menina é vendida para um homem de 70, 80 anos. Na perspectiva, quando a gente fala uma criança com um velho, não estou falando do velho enquanto terceira idade, porque eu estou quase na terceira idade, não é isso, né? Mas na perspectiva da criança, quando a gente tem criança, adolescente, menor de 18, né? Aquela figura de um homem de 70, 80, para ela, ele é um velho, né? Então é nessa perspectiva, porque a gente tem que fazer as ressalvas. Mas né? olha o que você está falando, 2026. Uma criança, uma pessoa muito mais velha, se casando, e aí o judiciário brasileiro normalizando, porque ele se formou uma unidade familiar, então tá tudo bem. Quando ali... Não tá tudo bem. Quando ali diz que não. Aí vamos lá. 3.500 a.C. surge o casamento para o mundo. Aí você pega os primeiros dados de casamento. Reis querendo unir territórios, seja pelo exército, seja pelo tráfego do comércio, seja para a religião ser expandida, falava o seguinte: vamos unir essas terras, unindo os nossos filhos. Só que eles viam um grande problema. Tinha filho de 7 anos de idade e o outro estava com 20. Como é que você faz para fazer um acordo de casamento agora se um tem 7 e outro tem 20? Vamos criar a figura do noivado. Estão comprometidos, é irretratável, avise todos os reinos. Quando eles fizerem 13 anos, o mais novo fizer 13 anos, casa. Pô, mas pera lá, como é que vai casar com quem não conhece? Não tem problema. O amor surge na noite de núpcias e está tudo resolvido. A figura central é criança sendo entregue para casamento sem desejo de casar, mas obrigada por pai e por mãe. 3.500 a.C. Aí eu chego em 2026, chegamos cá. O judiciário brasileiro voltou para a época que Cristo não estava nem na Terra. Como é que estamos, hein? Estamos mal, né? Estamos muito mal. É difícil. É que a gente não pode levar processo, né? Falando mal do judiciário assim, tão escancaradamente, né? Mas precisamos de capacitação, é isso que eu diria, né? Precisamos de capacitação urgente. Do ser humano, não é? E, Carla, aquela mulher que está amuada dentro de casa, querendo sair, está numa zona que não tem dinheiro para sair de casa. Hoje, quais são as ferramentas colocadas pelo Estado brasileiro à disposição da mulher? Um telefone de contato, existe algum apoio da Patrulha Maria da Penha, existe algum CRAS, algum centro de acolhimento para essa mulher?
Alguns municípios têm aluguel social, se ela quiser sair de casa. Dão algo que é uma ferramenta, um instrumento que eu acho importantíssimo, que é como se fosse um cartão, um vale móvel, para ela poder se deslocar, para ela ir fazer o curso, para ela ir na roda de conversa, para ela ir na delegacia, para ela ir até nos centros de referência. Então, em alguns municípios existem esse cartão mobilidade, ou tipo um vale transporte. Então, aluguel social, esse vale transporte, cursos de capacitação, diversos. E agora, antigamente tinha muito assim, né? Quando você vai capacitar uma mulher, é para ela ser manicure, cabeleireira, transista, depiladora. Agora não, né? Tá fazendo para ela ir lá para uma fábrica, para uma indústria, outros cursos, né? Assim, para ela ser empreendedora, capacitar ela, né? Porque é fácil dizer, né? Faz um bolo e vende. Não, se ela não sabe como quantificar, como precificar, ela não vai conseguir vender. Então a gente já tem em muitos municípios essa estrutura, né, feita para receber a mulher, né? A gente tem hoje, acho que quase em todos os estados do Brasil, uma secretaria da mulher, temos o Ministério das Mulheres. Então, assim, ela tem que se informar, né? Por isso que eu bato tanto na tecla de informação. E o canal de referência é sempre o 180 para informação. E tem agora indo para um outro estágio da pirâmide social brasileira, que não é tão importante quanto. Eu vou falar aqui das famílias de alta capacidade financeira, são as famílias mais ricas do Brasil. Uma grande dificuldade que eu vejo nos tribunais é tanto o Ministério Público quanto o juiz entender a realidade daquela família, que é diferente do que a gente vive, e conseguir entregar alimentos adequados para uma criança de alto padrão. Para mim, é a maior dificuldade que eu tenho. O pai ganha 500 mil por mês, a mãe não trabalha, e a criança se acostumou a uma vida de padrão dela de 50 mil. O judiciário não se convence de jeito nenhum que aquela criança custa 50 mil, e eu já ouvi várias vezes de juiz e promotor. Nenhuma criança custa mais do que 10, 15 mil, doutor. Não adianta, aqui eu não vou dar. Não olha nem o papel, porque ele já tem uma convicção íntima de que se aquilo for entregue, vira ócio para a mãe. Então tem um olhar muito deturpado, na minha percepção, e uma dificuldade das crianças de alto padrão de manterem o alto padrão depois do término. Como funciona essa visão do Ministério Público? Como é que você entende que a gente consegue aprimorar? E o que está por trás da minha pergunta é, como é que eu faço o julgador, o examinador da causa, sair da zona de conforto de um país que, por realidade, entrega R$500 de pensão, R$1.000 de pensão? Como é que eu faço esse sujeito sair dali? Não, aqui é diferente, tem que gastar mais energia, tem que entender se ele tem um volume tão grande. Então, sim, são vários itens. Só que na ponta, crianças de família de alto padrão, quando a mãe não tem capacidade financeira, de fato tem uma queda muito grande, porque o judiciário não assimila, não pratica com coerência os ganhos do pai por entender que é um absurdo. Eu acho que o primeiro passo é conscientizar dentro do processo e com as provas pertinentes que aquela criança, de fato, desde que nasceu, tinha um padrão de 2, 3 viagens para o exterior por ano, fazer escola bilíngue, não é um plano de saúde qualquer, é o top de linha, e faz aula de tênis, e tem um professor particular de tênis que é o mesmo preço da escola. Então é um padrão de vida que é diferente do que a classe média, né, e aí até colocando, né, o judiciário, o Ministério Público, o sistema de justiça é uma classe favorecida dentro da própria classe média. Mas é um padrão que se desconhece, então é muito fora da realidade. Acho que tem que demonstrar isso, né? Que essa família vive muito além. Então é uma família, eu já tive contato, não em processo, mas com pessoas que falam assim, em dia chuvoso eu não deixo a minha filha entrar dentro de um jato. Aí eu paro e penso, eu só viajo de econômica, como assim um jato num dia? Eu não deixo às vezes meu filho sair sem guarda-chuva. Então é uma dinâmica muito diferente, tem que mostrar isso, quantas viagens já fez, enfim. Mas esse sujeito, vou chamar de sujeito, ele não é um bom pai, né? Não é. Porque ele acostumou o filho por 5, 6, 10, 15 anos num padrão de vida X. E aí, por algum motivo, separou da mulher, e não importa qual é o motivo. Quando eu falo não importa, não quero saber se ele arrumou outro ou se ela arrumou outra, mas a relação acabou. Aí, quem é que paga?
É o filho. A criança. Então, esse sujeito é bom pai? Não é. O sujeito que entrega o mínimo possível para o filho não é bom pai. O sujeito que agride a mãe da criança não é bom pai. E a gente normalizou enquanto sociedade. Ele bate na mãe, mas entrega tudo para o filho, é um bom pai. Não é um bom pai. Não é. Bom pai é aquele que respeita a mãe e o filho. Fora isso, e não tem mais desse debate. Agora, deixa eu só fazer um ponto aqui muito delicado, mas eu sou ousada e já me posicionei assim. E essa mulher que fala para o filho tudo que está acontecendo, vai para a justiça e é acusada de alienação parental. Aí é para morrer. Temos um grande problema. Assim, Carla, tem um olhar meu de que a base da pirâmide e o topo da pirâmide, para mim, todo mundo é igual, todo mundo merece o mesmíssimo respeito do Poder Judiciário, ponto final. Tem que tratar todo mundo de maneira igual. A vida de todo mundo tem o mesmo valor. Só que quem ganha ou tem um padrão acima do Poder Judiciário não tem boas decisões do Poder Judiciário. Porque o Judiciário não consegue enxergar aquela vida, que foi exatamente o que você coloca. O sujeito não anda de avião como a gente anda. O sujeito anda de jato. Ele não tem um jato, ele tem 3 jatos. Ele tem helicóptero. Quando você não entende aquela realidade e aplica uma pensão lá embaixo, você entrega o menor possível para a criança, mas, na minha visão, com uma perspectiva deturpada, com pétalas de machismo. Porque não se olha o melhor para a criança. Se olha o que talvez sobraria da pensão para a criança para a mãe gastar. Para mim fica muito claro esse posicionamento. Por isso que o machismo é muito entranhado. E, de fato, a gente vem de uma história e uma cultura que está entranhado. Eu tenho um pensamento que acho que não é acolhido por quase ninguém, ou raramente é acolhido, que é assim: família vem com uma alta capacidade, um alto padrão. Então o filho se acostumou a 3 viagens internacionais. O filho se acostumou a almoçar e jantar nos melhores restaurantes e nos mais caros. Quando termina aquela família, o pai continua ganhando 500 mil por mês e podendo entregar aquilo para o filho. Só que a mãe que abandonou o mercado de trabalho vai ganhar uma pensão do judiciário de 5 mil reais. E ela não consegue mais entregar para o filho o padrão que ela entregava antes. Aqui, eu não estou falando sobre a mãe. Eu estou falando sobre a educação e desenvolvimento saudável do filho. Se aquela família, enquanto unida, construiu um patrimônio, uma renda, que mesmo depois do término, possibilite o filho e não a mãe, continuar indo no mesmo restaurante de antes, com a figura da mãe, por que o Poder Judiciário não acolhe? Por que quando eu faço a aferição de pensão alimentícia, o pai tem capacidade financeira, não vai romper a dignidade do pai? Por que não pode ser incluído o padrão que ele tinha antes com a mãe? Se o dinheiro está ali. Isso é bom para o desenvolvimento do filho. Por que não é incluído? O que está por trás dessa não inclusão? Como é que eu faço uma criança de 7 anos ir sozinha no restaurante de alto padrão quando não tiver com o pai? Por que ela não tem o direito de ir com a mãe? Porque a mãe não tem o dinheiro. Porque abdicou da carreira profissional em prol da família. O pai continua indo. Se ela quiser, doutor, ela que trabalhe. Não é sobre ela, é sobre o filho não ter a oportunidade do desenvolvimento de continuar tendo a vida que tinha quando há capacidade financeira para isso. Carla, o judiciário está muito distante desse olhar. E eu não estou falando que eu estou certo. Eu estou falando que é uma perspectiva de entrega do melhor possível para aquela criança. A gente precisa avançar muito enquanto sociedade. A gente tem avançado, eu sempre digo isso, o legislador brasileiro tem avançado mais do que a sociedade, na minha visão, e as nossas leis têm evoluído. Fruto de um esforço grande de um grupo pequeno de mulheres, proporcionalmente. Pequenas mulheres, que eu incluo a Carla, têm feito um barulho incrível a ponto de modificar as leis, mas que estão sendo mais modificadas do que a própria cabeça da sociedade. Essas leis acabam não sendo aplicadas como deveria. E aí você vê, o judiciário tem que criar um protocolo. Vou direcionar todos vocês como tem que analisar isso. Porque nem analisar a gente consegue. Qual o problema? Agora, você tocou num ponto que eu acho muito importante. É essa mulher que tinha um padrão de vida alto, que o filho tem um padrão de vida alto e ela não consegue manter. A amiga dela, que está numa situação de violência doméstica, viu o que aconteceu com ela, não separa, fica na situação de violência. É isso.
Perfeito. Perfeito, a ponto de eu ficar arrepiado aqui. Porque é institucional e a gente não olha isso. Não tem exemplo positivo. E aí, para falar de exemplo, tem um caso no escritório, um caso no escritório, em que a nossa cliente, e não vou nem entrar no mérito, perdeu a guarda de 3 filhos. E perdeu a guarda para não colocar os filhos no ambiente negativo. Prefiro ficar em silêncio e perder a guarda do que colocar eles no meio de um fogo. Então eu fico com a minha dor dentro de casa, me segurando para não falar a verdade. Se eu falar a verdade, vai desdobrar nas crianças. Então eu prefiro o desenvolvimento saudável deles do que o meu. Fez o papel que ela escolheu, que ela achou correto. Carla, ela durante bastante tempo na ação judicial teve a guarda dos filhos. O pai foi tirado de casa para o ambiente de violência doméstica, com 3 armas, com prova de violência. No meio do processo, ele consegue a inversão da guarda. Quando a juíza inverte a guarda, ela fala o seguinte: se você, mãe, não cumpriu o que eu estou mandando, R$1.000 de multa por dia que você não vê os filhos. Por que quando a guarda era dela, ela não fez o mesmo contra o pai? Por que no único processo que a gente tem no escritório, em que a mãe perdeu a guarda, tem multa se ela não buscar o filho na hora adequada? O que está por trás? Se a lei é a mesma para os 2 casos. A gente não pode desanimar. Não Porque pode. com um caso como esse é para sentar e chorar, né? Mas a gente não pode desanimar e é capacitação, é pressão, o protocolo do CNJ é uma resolução, tem que ser cumprido e denuncia para o CNJ. É. E você vê, e aqui fica o elogio para as mães, é muito diferente o posicionamento. E eu não estou falando que todos os pais são ruins, longe disso. Existem muitos pais bons e também não estou fazendo mais do que obrigação, mas muitos pais bons existem. Só que me parece que quando a gente fala de ruptura, o feminino coloca à frente a figura materna. Então, a mãe, a mulher, ela é protetora dos filhos. E o masculino, ele se importa muito com o patrimônio. Então, é muito antagônica as posições. Mulheres preocupadas com filhos ao término do casamento e preocupadas com filhos sem ter emprego, sem ter dinheiro, mas está preocupada com o filho, com ansiedade, tomando remédio, se tremendo toda, mas preocupada com o filho. E nós, homens, saindo do casamento, preocupados com o patrimônio, no mercado de trabalho, recebendo dinheiro, fazendo de tudo para ela não ter dinheiro para contratar advogado. E usando os filhos como instrumento de vingança, instrumento de negociação, né? Eu deixo você com a guarda se eu não precisar pagar isso, não precisar pagar aquilo. Então a criança vira uma disputa, né? Uma disputa e quase que um objeto ali que é usado como chantagem para a mãe aceitar tudo. Essa é muitas vezes a realidade, mas a gente sempre faz parênteses que existem pais maravilhosos, mães que não são tão boas quanto os pais são. Então é muito caso concreto, mas majoritariamente, culturalmente, a mãe ela tem assim, o cuidado, né? Por isso tem essa afetividade, essa preocupação maior. Gosto sempre de fazer uma ressalva, porque vez ou outra sempre tem um homem que fala, mas eu sou um excelente pai. Ok. Todos deveriam ser. E não merece troféu. Só está fazendo mais do que a obrigação, né? Trazendo aqui um tema que também, eu acho que no ambiente ali do Ministério Público e do olhar com relação às crianças é importante. O Winnicott, lá em 1950, o Winnicott era um psicanalista e um obstetra. Ele traz para o mundo um pensamento. Precisamos acabar com a figura da mãe perfeita. Isso está matando as mulheres. Porque não existe nenhum ser humano perfeito, nenhuma mãe é perfeita. Não se coloque nesse lugar, seja suficientemente boa. Se é suficientemente boa, é o seu filho cair, se machucar e você não se punir por isso. Seu filho ganha musculatura quando cai, se machuca e está tudo bem. Só que ele falava, a sociedade colocou a mulher no lugar de culpa o tempo todo, principalmente com relação à criação de filho. E quando a gente vai em 2026 para o Poder Judiciário, essa figura da mãe perfeita me parece que ainda está muito emprenhada na nossa mente. Então, nas audiências, eu vejo muito a figura do juiz, do promotor e dos advogados, olhando para aquela mulher, o que ela oferece de máximo possível para o filho, e do genitor, o que ele consegue minimamente entregar. Para mim, isso fica muito claro. Aí eu vou chegar no ponto aqui que, para mim, é o mais caro. Quando o nosso país
vai parar de normalizar 500 crianças por dia nascendo sem ter o nome do pai na certidão de nascimento. Se todos nós sabemos que nenhuma criança nasce sem que tenha pai e mãe. Carla, enquanto a gente vive num país que a origem, o direito originário da criança não está sendo respeitado, como é que eu debato os outros direitos? Se nem o Estado e ninguém se preocupa com o nome do pai na certidão de nascimento. Quando é que a gente vai falar desse tema? Quando é que a gente vai tratar com seriedade esse tema? Quando isso vira uma pauta nacional? Eu pergunto isso, eu estava no ano passado em Lisboa, numa aula inaugural de Direito de Família. O professor convidou, lá eu estava, e ele trouxe um fato que tinha acontecido em Portugal. A mãe, no puerpério, logo depois do nascimento da criança, abandonou a criança na maternidade e fugiu. A polícia foi chamada, a mãe foi procurada pela cidade e o professor debatia com os alunos os aspectos criminais e com relação à guarda do filho naquela aula. E as perguntas sempre variavam. No que se encerra a aula, mas antes o professor pergunta: Renê, tem algum posicionamento, alguma coisa a falar? Eu falei: tem. Eu estou curioso. Porque se desdobrou o tempo todo os aspectos com relação ao comportamento da mãe que no puerpério abandonou e ninguém falou sobre o pai. Aqui eu deixo a pergunta para cá. Por que quando a mãe abandona o filho na maternidade é crime e o Estado brasileiro persegue essa mulher? Por que quando o pai não coloca na certidão de nascimento o nome do filho e, portanto, o abandona desde o nascimento, não é crime? A gente tem o crime de abandono material, né? Abandono afetivo, mas pressupõe de que ele já seja o pai, né? Se ele não se declara pai, não tem realmente como a nossa tipificação punir essa pessoa, que deveria. Quando você começou a contar a história, eu já imaginei, né? A mãe é procurada, o pai vai lá, a criança nasce, a mãe está na maternidade, e o pai simplesmente não aparece. Por que o Estado não se ocupa desse tempo? Por que quando você chega num cartório para fazer a certidão de nascimento de uma criança e não é colocado o nome dos dois, por que ali não é comunicado à polícia? Esse direito não é básico da criança? O Estado não se preocupa com isso? Essa criança não tem direito de saber quem é o pai e a mãe? E é algo que eu até ouço das mulheres. Eu prefiro não colocar o nome para eu tomar conta dessa... Mas o direito não é seu, a criança tem esse direito. Depois, se ela quiser tirar o nome, que ela tire. Mas saber a origem, e o Estado brasileiro só se preocupar com a origem quando a mulher não está ali, tem muito dito nisso. É mais do que saber a origem, né? A criança tem direito de conviver com esse pai, de receber alimentos, estar dentro da cadeia sucessória. É um direito que a mãe não pode abrir mão, renunciar pelo filho. Eu estou trazendo... Mas não vamos punir as mães, né? Não vamos punir as mulheres. Zero. Porque é dentro das circunstâncias que aquela mulher está. Né? E assim, em algum momento você falou, né? Alguma coisa da culpa. E realmente, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Hoje eu tenho uma visão de que a mulher, a mãe, ela faz o melhor que ela dá conta para fazer. Talvez se ela estivesse numa outra situação, ela tomaria outras escolhas e faria diferente. Mas nem sempre ela consegue. Ela, às vezes, não dá conta. E tudo bem. Mas esse é o ponto. E obrigado pela sua fala. Porque complementou meu pensamento que foi parcial. E eu tinha esquecido desse ponto, que é importantíssimo. Não é justo o Estado brasileiro querer que uma mãe solo, com uma criança de 6 meses no colo, sem dinheiro, contrate advogado para procurar o pai, para obrigá-lo a fazer exame de investigação de paternidade, para depois... Não é justo atribuir isso a essa mulher. Esse é o meu ponto de indignação. O Estado brasileiro, independente dessa mulher, tinha que ir atrás do pai. Vem cá, você vai colocar seu nome aqui. Eu tenho que entregar isso para essa criança. E eu desonero essa mulher que não vai conseguir fazer. Então eu tenho estrago social, porque a mãe está ocupada em tanta coisa que não consegue. Se for atrás do pai, vai ser julgada de todos os lados também. E a criança fica sem o nome do pai. E nós, homens bonitões, fazendo filho a torto direito, e todo dia 500 crianças nascem e não tem pai. Esse tema para mim é caro. Eu sinto uma falta de debate dele no país. Está velado, está esquecido. Mas ele trata da origem da vida. Enquanto a origem da vida não for respeitosa com relação ao direito das crianças e das mulheres,
Não serão os outros temas, porque eles são posteriores. O marco inicial, para mim, já deveria estar marcado com o máximo de respeito à mulher, à mãe solo e também aos filhos. A gente não deveria conviver numa sociedade em que crianças nascem, supostamente, sem pai. Eu concordo plenamente com você e acho que de toda a nossa conversa, em vários pontos, a gente coincidiu com um pensamento, né? A responsabilidade de tudo que acontece não é só da mulher. Então, quando ela não vai procurar o pai, quando ela não quer se separar, ou porque ela escolhe, tudo um pouquinho do que a gente falou, quando ela escolhe não trabalhar, quando ela escolhe não estudar, não é a responsabilidade dela. Tudo foi, assim, nessa questão do relacionamento é tudo combinado. Mas as pessoas quando olham falam, mas ela quis parar de estudar, mas ela quis parar de trabalhar, ela não quer trabalhar, né? Ela quer ser dondoca, as mais, assim, que tem um poder aquisitivo maior. E não se refere a esse homem. O que esse homem fez enquanto companheiro, enquanto marido, enquanto noivo, namorado, ex-companheiro, enquanto pai? E não existe o ex-pai, mas eu acho que alguns pensam, né, como ex-pai, enquanto padrasto, como ele se comporta. Então, se a gente tirar um pouco o foco de tudo essa responsabilidade da mulher e dividir a responsabilidade para tudo, todas as situações de relacionamento, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Por isso que a gente dividiu desde o início, desde a origem. Eu concordo com você. E aqui, caminhando para o final, uma pergunta que essa daqui eu deixei para o final porque é importantíssima. Vamos falar de pacto antinupcial. Presença ou não do Estado, fiscalização ou não. Tem uma reforma do Código Civil que propõe a modificação mais facilitada do regime de bens entre os casais. Minha realidade, em escritório. As mulheres assinam o pacto sem saber o que estão assinando, assinam o pacto quando estão gestantes, quando estão amamentando, assinam o pacto porque foi alguém na casa delas e obrigou a assinar um documento, porque o marido estava gritando no ouvido dela, porque falou que aquilo era para proteger o patrimônio da família, ele estava com medo da dívida chegar nela. Eu desconheço lá no escritório mulheres que assinaram um pacto cientes, felizes, capacitadas, é isso que eu quero. Há sempre uma força que retira a autonomia de vontade dela ali. Só que 20 anos depois o judiciário não tem nenhuma capacidade de modificar aquilo. A verdade é essa. Por que na reforma do Código Civil, o que está passando é a ausência da fiscalização do Estado que hoje acontece nas modificações de regime de bens, se os dados mostram o aumento da violência contra a mulher no nosso país. Se a mulher hoje morre cada vez mais, sofre violência cada vez mais, isso não é um sinal de perda de autonomia que justificaria a maior dificuldade na mudança do regime de bem que a prejudica? Será que é justo deixar e validar essas trocas de regime de bens no estado atual? O Brasil é o Rio de Janeiro, é São Paulo, ou o Brasil é o lugar dos cantões, do país de terra batida? Será que nos cantões esse regime de bens alterado de qualquer maneira, ele vai impactar de maneira positiva ou negativa a realidade das mulheres brasileiras? Nesse ponto seria muito bom ouvir, né, uma audiência pública, ouvir todas as pessoas, todos os coletivos de mães, ouvir a mulher, como você disse, né? Se bem que nesse ponto de regime de bem não entra muito a mulher ribeirinha, quilombola. Eu gosto muito dessa participação social na construção legislativa. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam ser ouvidas para que os legisladores tivessem essa ciência, né, esse conhecimento, tudo que as pessoas estão pensando e das dificuldades, porque eles, enquanto legisladores, também, se não forem nas suas bases, não tiverem muito contato, eles ficam distantes dessa sociedade, né? Assim, eu conheço, né, aí, pegando só um outro lado, mas eu concordo com tudo que você disse, que é as mulheres que elas também querem uma separação judicial porque têm os seus patrimônios, e aí você vê um equilíbrio perfeito. Então, assim, eu acho que a questão é, não existe uma situação de violência, não existe uma situação de vulnerabilidade, e as pessoas, ambos ali, optam por um pacto de separação de bens. Perfeito, né? Então, assim, eu conheço um casal que os dois já tinham apartamento próprio, os dois tinham carro, a família dos dois tinha mais ou menos o equilíbrio de patrimônio, os dois em carreira pública se casaram, separação de bens, se separaram e está tudo certo, mas você precisa do equilíbrio, você não pode ter situação de violência, você não pode ter uma parte vulnerável. Eu acho que esse é o ponto. Concordo, eu concordo integralmente. Mas os dados mostram que a grande parte está vulnerável. Sim. Os dados mostram que todas as mulheres sofrem violência. Os dados mostram que os cartórios são machistas.
os dados mostram que o país é de terra de chão batida. E quando a gente vai para as áreas também mais distantes, hoje o grande dinheiro do país está no agro. Tem muitas pessoas hoje que enriqueceram e que eram pessoas que sequer pensariam nisso. Só que enriqueceram com as mulheres se tornando pobres. E aí facilita muito. Enfim, esse é o tema que eu tratei no IBDFAN com a professora Maria Berenice. Ela falou, Renê, eu não aguento mais esses machistas. Enfim. Também não aguento mais. Também não aguento mais. Vamos mudar isso. Obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente até agora. Carla, foi um prazer. Papo ótimo. Com certeza contribuiu para quem assistiu. E quero que você deixe seus canais de comunicação. A Carla tem uma página no Instagram, Vamos Mulherar, que eu acompanho. É muito boa. A Carla entrega muito além da procuradoria, que ela está na cadeira. Agradeço em nome do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil pelo trabalho que você desenvolve. Com você, a palavra final para as nossas... Renê, foi ótimo conversar com você, oportunidade de discutir temas que para mim são muito relevantes, muito importantes na sociedade. E agora eu vou fazer um pedido para você que está assistindo, para não deixar o Renê nesse constrangimento de pedir like, curte aqui, segue a página. Então, vamos dar engajamento, porque não só para você, mulher, que está assistindo isso, acredito que o público do Renê, como o meu, a maior parte são de mulheres, porque passam por essa situação de que nos permeiam, mas também para dar engajamento para os homens começarem a assistir isso. Então lá, curtir, segue o canal, estamos aí. Obrigada. Carla, eu te agradeço e vou fazer também. Você que ficou aqui até agora, faça o coro. Segue a página, dá o like, liga o alerta, coloca sininho e compartilha, porque a gente precisa entregar esse tema para o Brasil todo.